No Laboratório Ancestral, uma das nossas missões é perpetuar a história de mulheres negras que ganharam a vida através de costurarem roupas de candomblé. Por isso, hoje, a gente vai falar sobre a história da avó de Joaquim, que criou 5 filhos através da costura e muitas delas foram roupas de candomblé. Conta um pouco da história da sua avó. As 2 últimas roupas que minha avó costurou foram 2 roupas de 2 orixás, que são extremamente importantes para o processo de transição, né? No desencarnar, que foram de Nanã e de Iansã. Vou começar falando o nome dela, né? Maria Adelina. Era uma mistura de Maria com Adelino, no interior da Bahia. E aí eu não sei quando que minha avó começou a costurar, exatamente, enfim. Foi criança ou adolescente, sei que ela era autodidata. Ela aprendeu a costurar sozinha. No caso, o nome dela vem da mistura do pai com a mãe. Que legal. Todos e como que foi, irmãos. assim, um pouco a infância dela? Você sabe? Tá. Minha avó, ela cresceu no interior, né, do estado, com outros irmãos e os pais. Se eu não me engano, meu bisavô, ele tinha uma mercearia, um mercadinho, assim. E a minha avó e a minha bisa, minha avó era a filha mais velha. Eles trabalhavam na roça. E aí eu nunca entendi qual era esse trabalho na roça, mas eu também nunca perguntei. Sabe, minha avó, ela não conversava muito sobre a vida dela. Ela falava muito pouco, o pouco que ela falava, eu ia perguntando algumas coisas assim, mas não tinha tanta certeza no que era exatamente na roça. Mas, inclusive, a minha avó começou a fumar nesse período, entre 11 e 12 anos de idade. Então, ela falava que era para aguentar o trabalho, provavelmente o trabalho era pesado, né, com a minha bisavó. Sim, era que tipo de fumo de corda? Fumo de corda. Entendi. E aí, nesse processo, assim, ela já meio que começou a costura. Isso. É o que tem as informações. Uhum. Costurava para fora. Fazendo roupa civil mesmo. Isso. Depois de um tempo ela começou a trabalhar em empresa, fábrica. Mas ela tinha máquina dentro de casa, né? Eu tenho uma lembrança, assim, de um overlock verde bem antiga. Inclusive, ela tinha até 2017, que foi o ano que ela desencarnou essa overlock. Aí tinha uma reta. Então ela costurava com overlock e com a reta. Eu lembro porque eu ficava brincando de carrinho. E como foi que ela fez, assim, começou com as roupas de orixá, de candomblé? Tá. Ela tinha uma vizinha lá em Mato São João, isso, chamada Dinha, que era uma mãe de santo, mulher de terreiro. E aí minha avó fazia umas roupas meio pra ajudar, assim, sabe? Não sei se ela cobrava, não era nascida ainda. Mas eu tenho uma lembrança dessa vizinha, porque quando eu nasci, passei um tempo lá em Mato São João, elas ainda eram muito amigas e Dinha ainda tinha um terreiro. E aí, nas conversas que eu ouvia, eu ouvia que minha avó fazia roupas pra ela. Entendi. E aí, como foi se desdobrando a história da sua avó? Tá. Ela teve 4 filhos, né? E aí ela precisava trabalhar em Salvador para conseguir sustentar os filhos dela. Ela costurava e também trabalhava, se eu não me engano, numa loja de maquiagem em Salvador. Então a costura era meio que um ponto de renda extra. Isso. Para complementar. Sim, para complementar. E aí, depois de um tempo, não sei exatamente quanto tempo depois, ela consegue um terreno em Salvador, em Paripe. E aí ela se muda pra cá, enfim, constrói a casa, né, com a ajuda do filho mais velho. Como que era Paripe nessa época, assim, você deve me dizer? Era só mato, Paripe. Logo no início ele era só mato, inclusive minha avó ela falava que a nossa casa, né, foi uma das primeiras casas, assim. No morro, no alto, a casa. Foi construída uma escadaria depois, mas só depois chegou luz elétrica, só depois chegou água. Inclusive na casa tinha uma cisterna, provavelmente tem até hoje, uma cisterna embaixo da casa. Tinha uns poços. Eu lembro da gente, inclusive, pegando, eu criança, isso alguns anos depois. Eu lembro da gente pegando balde de água pra conseguir encher o tanque da casa. E aí, nisso, ela estava aqui em Salvador, fazia as costuras. Isso. E trabalhava nessa loja de maquiagem. Aqui ela já não... Pronto. Quando a gente se muda, né? Quando vem pra cá, eu não lembro quanto tempo suficiente, mas aí ela começa a só costurar um tempo, quando ela tá aqui.
Não empresa, nem nada do Em tipo. casa mesmo. Ela tinha um porão lá na casa, e aí ela colocou... Quando eu era criança, bem criança, tinha uma parte de fora da casa com aquelas duas máquinas da minha avó. E aí ela passava o dia inteiro costurando, assim, sentada na máquina. Eu acho que ela parou de ser uma renda extra e começou a ser a renda principal dela. Sim. Naquele momento, e aí eu tinha por volta das minhas lembranças, né? 5, 6 anos de idade. Por aí. Quando eu fiz 7 anos, ela foi para São Paulo. E aí, eu acho que ela foi procurar um emprego mesmo, né? Alguma coisa assim. Mas quando ela chega em São Paulo, também é trabalhando com costura. E aí ela não foi com as máquinas dela, né? Minha avó foi para São Paulo de caminhão. Tinha um parente caminhoneiro, 3 dias de viagem num caminhão carreta, assim, cheio de carro atrás. E aí, quando eu chego lá uns 2, 3 meses depois, né? Como minha avó me criou, aí ela me deixou com minha mãe, alguns tios, eu fiquei doente. E aí, não, vou mandar esse menino pra lá, porque né, se continuar desse jeito, aí eu fui. E aí minha avó ela já estava trabalhando numa empresa. Na verdade, não era bem uma empresa, assim. Eu lembro que era uma casa que tinha, e aí atrás dessa casa tinha uma sala com várias máquinas e tinham várias moças que trabalhavam. A gente chama de facção, né? É a facção de costura. Que são empregos que, inclusive, né, as grandes empresas multinacionais se utilizam desse recurso para baratear a mão de obra e escravizar pessoas mesmo e ganhar centavos. Ainda hoje tem empresas grandes de renome que foram processadas aí nesse último ano, inclusive por isso. Mas é uma realidade muito antiga, né? Porque essa transição, né, de sair do Nordeste para São Paulo, em busca de uma vida melhor, e quando você chega lá, nada diferente daquilo que a gente já sabe, né? A exploração, e aí acontece o fluxo de... Sim, e aí você foi de caminhão também? Fui de caminhão também, 3 dias, e aí, enfim, com pessoas da família, né? Minha tia Pedrina e meu tio Aparecido, fui com eles. E aí, enfim, minha avó tinha um companheiro na época, ele trabalhava com segurança, guarda noturno. A minha avó trabalhava nesse lugar, e aí ela ia, cara, assim, era extremamente cedo. A gente morava em São Bernardo, do Campo. E aí, quando minha avó levantava para ir trabalhar, já tinha uma neblina no céu, né? E assim que eu cheguei, eu não fui para a escola imediatamente. Minha avó ficou procurando escolas para poder me matricular. Então eu ia com ela pro trabalho, para ela não me deixar sozinha em casa. Então a gente levantava ali umas 6, 6h30, ia andando, e era um tanto longe assim. A gente andava uns 20, 25 minutos, meia hora para chegar nesse lugar. E aí ela ficava até a noite e ela ainda fazia costura por fora. Pros vizinhos, enfim. Sim, que complementava a renda. Complementar a renda. Da fábrica já. E aí ela ficou muito tempo em São Paulo? Nós moramos em São Paulo 7 anos. E aí a gente muda de bairro depois de um tempo. A gente morava no Jardim Orquídea, a gente vai pro Batistini. E aí lá no Batistini, ela começa a trabalhar em outra empresa. Batistini é o bairro que vocês moravam? O bairro que a gente morava. São Paulo, capital mesmo? Não, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Isso. Campo. Tá. E aí começa a trabalhar em outra empresa, enfim. E ela conhece uma pessoa, Dinha também. Raimunda, que era do estado da Bahia. E se mudou para São Paulo, passou um tempo lá, abriu um bar. E ela era zeladora de uma casa de quimbanda. E aí a minha avó começou a fazer roupas para ela e para as entidades que vinham lá. Eu não lembro, não me recordo se ela cobrava ou não para essa moça. Mas ela fazia alguns vestidos, saias, fazia camisul. Não só para as entidades, mas para as pessoas também lá da casa. Sim, pro dia a dia, né? As roupas. Isso. E aí, nesse processo, sua avó continuou lá, vocês ficaram 7 anos. Isso. E como que vocês retornaram? Tá. A minha avó ela começou a ter problemas de saúde. Né? Minha avó era hipertensa. E aí ela trabalhava muito tempo. Muito tempo. Ela saiu da empresa. Minha avó ela teve lé na mão. Que
é uma doença muito comum entre as Sim. costureiras, principalmente costureiras de fábrica e de facção, né? Sim, minha avó teve Lé, e aí ela precisou passar um tempo em casa, né, pra recuperação. Esse tempo que ela passou em casa, ela começou a frequentar com mais vezes, né, o terreiro de Quimbanda, assim, era um bar. E aí, um dia na semana, às vezes dois, fechava e aí tinha sessões. Tinha uma menina lá no terreiro chamada Karine, e aí minha avó se aproximou muito dela, assim, né. Ela tinha uma cigana, e aí essa cigana, às vezes ela jogava pra minha avó, elas ficavam jogando conversa fora, e a minha avó costurava pra ela, né, fazia algumas roupas pra ela também. Nesse processo de recuperação da minha avó, ela não conseguiu voltar a trabalhar no lugar. Então, a empresa, né, levou as máquinas para casa, lá para casa. E aí a minha avó arranjou um lugarzinho lá, botou as máquinas e aí eu acho que começou assim os dias mais duros, sabe? Em São Paulo. Eu acho pra minha avó, porque como ela não estava trabalhando no lugar, ela não tinha um lugar para parar. Ela não tinha hora para parar e não tinha hora para começar. Então ela trabalhava o dia inteiro, assim. Foi quando, inclusive, que eu precisei começar a aprender a cozinhar. Que eu tinha que fazer comida pra mim e pra ela, que ela não levantava nem pra fazer comida. E às vezes ela não parava nem pra comer. Ela comia enquanto costurava. Assim, ela levantava da máquina 3 horas da manhã, acordava 5 e continuava trabalhando. E aí ela fazia faxina no final de semana. Ela era diarista. Pra conseguir complementar, render, assim, a gente morava em uma casa que era quarto e sala, não era uma casa muito grande, era um sobrado, tinha uma varanda que era onde ficava. E mesmo assim não dava, sabe, pra ela pagar aluguel, fazer feira, pagar conta. Tinha as minhas necessidades, né, porque eu era uma criança. A gente passou muita dificuldade, assim, muita dificuldade de não ter o que comer, às vezes. E aí, pra ela tentar reverter isso, ela fazia mais camisas, né? Chegava a 50 camisas pra ela fazer de manhã. E aí ela fazia o mais rápido possível para chegar mais 50 para tarde, 50 para noite. Para ela conseguir fazer 150 por ou dia. 200 por dia para conseguir... Quanto ela ganhava nessas camisas, você sabe dizer? Ela ganhava 10, 20 centavos por camisa. Uau. E aí ela já tinha overlock, reta, tinha galoneira, e ficavam umas pontas de linha assim, e eu ficava até tarde acordado com minha avó, cortando as pontas de linha, dobrando as camisas, e às vezes o cara ia lá até 10 horas da manhã buscar as camisas, no Fiorino, e minha avó entregava tudo, dobrada, ensacolada já, e ele só levava para o lugar. Às vezes ela fazia polo, às vezes normal, mas ela fazia, e aí no tempo que ela tinha, ela fazia roupa pra essa cigana, assim. Foram alguns anos, assim, minha avó em casa, 2 anos mais ou menos, até que minha avó infartou. E aí tava só eu e ela dentro de casa, liguei pra SAMU, eles não acreditaram. E aí eu tive que pedir pro vizinho ligar, enfim, eles demoraram um tempo. Quando os meus tios, que moram aqui em Salvador, moravam em Salvador, souberam que minha avó tinha infartado, a gente voltou pra Salvador, por conta disso, né? Sim. Ela já tava envelhecendo mais rápido do que era o normal, porque a rotina de trabalho dela era muito grande. E aí a gente veio morar com meu tio em Salvador, né, na casa ali, que ela comprou. Sim. Lá atrás. E aí, quando ela chegou em Salvador, qual era a proposta? Olha, a senhora já tá velha agora, não precisa mais costurar, não precisa mais trabalhar. Segura seu rolê aí, fica de boa. Aí ela começou a costurar pra fora de novo. Mas ela já não trabalhava em fábrica nem nada disso. Ela fazia, tipo, uma vizinha querendo um vestido. Como autônoma. Ela fazia roupa pra mim, fazia pra minha prima, fazia pra ela. A maioria das roupas que minha avó tinha, ela que fazia pra ela. E aí eu conheci uma pessoa, a mãe dessa pessoa era mãe de santo. É mãe de santo. E aí minha avó, consequentemente, né, acabou conhecendo essa mãe de santo. E aí voltou a fazer roupa de santo. Ela fez roupa de Xangô, fez
Fez várias roupas assim para os filhos mesmo, para os iaôs lá da casa. E aí chegou nessas 2 últimas encomendas, né, dela. Tinha as outras roupas, que aí a Elderstein tinha pedido para ela, que eram roupas mais simples, só saia, enfim. E tinha essas 2 roupas, né? Era um barco de Nanã e de Yansan. E aí minha avó começou a fazer as roupas. Acho que uns 3 dias, 4 dias depois ela ficou doente. E ela parou de fazer as roupas e ficou de cama, né? Pra descansar, pra dar conta, só que ela não conseguia mais, assim, levantar, ir pra máquina e fazer. E aí eu lembro que ela acordou, teve um sonho, e aí ela falou que nesse sonho apareceu uma moça, falava assim, ó, levanta, termina de fazer o que a senhora tá fazendo que eu vou te ajudar. E aí ela tomou café e desceu e terminou de fazer as 2 roupas. A de Yansan e a de Nanã. Fui entregar pra Mãe de Santo essas roupas, e aí ela fez o pagamento, eu lembro que ela fez assim, olha meu filho, dá uma segurada nesse dinheiro aí que você vai precisar, e aí é isso. E aí minha avó pediu pra eu ir pra festa, né, eu fui pra festa, pra saída, e depois minha avó não se recuperou mais, depois que ela terminou de entregar essas roupas assim. O que eu visualizo, né, da história da minha avó, ela sempre teve contato com o terreiro, mas ela nunca foi filha de santo. Ela nunca frequentou assim, teve uma responsabilidade com o terreiro, mas ela sempre se doou para a espiritualidade da forma com que ela sabia, sabe? E ninguém da nossa família tinha contato com o candomblé ou com a umbanda ou qualquer outra religião de matriz africana. Ela aprendeu por ela mesma fazer, e ela fazia de um coração gigante, assim, sabe? Enorme. E por mais que fosse doloroso o processo de ela passar o dia inteiro sentada na máquina e, enfim, eu via alegria quando ela cortava, assim, o tecido para fazer a roupa, imaginava como ia ficar, sabe? É um dom que o orixá deu para ela, eu tenho muita certeza disso, né? Que a ancestralidade deu para ela e que ela entregou, assim, de uma forma muito majestosa, sabe? Magnífica, assim, eu acho que minha avó era uma das mulheres que eu mais admirava na minha vida. Ela sempre foi muito dura, me criou de uma forma muito dura, né? E eu entendo que é porque a infância dela não foi fácil, ela teve que aprender a se virar muito, muito, muito cedo. Sempre enchia o meu saco para eu estudar, assim, pegava no meu pé, e ela entregava com muito amor e dedicação, o que era costura, sabe? Ela teve que parar de estudar muito novinha. Ela contava que ela fez até a 4ª série, mais ou menos. Só que a minha avó, ela tinha um monte de revista. Um monte de revista ensinando a fazer corte. De várias roupas, assim. E ela lia essas revistas e lia outros livros sobre corte e costura. Né, pra aprender. A minha avó, ela morreu falando que não sabia fazer nem paletó nem sutiã, só. O resto ela fazia tudo. A história da sua avó é uma história muito linda, muito emocionante. É uma história que é uma história de empoderamento e, ao mesmo tempo, é uma história triste. Porque quando a gente pensa que pessoas como nós precisamos passar por todas essas dificuldades, ter tantos direitos negados, tá em um lugar tão sofrido para, de repente, sentir que a nossa vida em algum momento vira uma inspiração, é também uma tristeza muito grande, né? Mas é através de mulheres como ela que a gente tem tudo que a gente tem hoje em dia com relação aos conhecimentos da costura e de alguma forma a nossa cultura também preservada, né? Você aprendeu a costurar? Não. Não, ela tentou me ensinar a costurar, só que eu sou um desastre. E aí, eu era criancinha ainda, perdi a unha. Costurou o dedo? Costurei o dedo. Costurei inúmeras vezes também. Tenho várias marcas assim de tipo atravessar a agulha da máquina no meu dedo. A minha avó costura, mas ela detesta costurar. Assim, mas sempre fez assim reforma. A minha família, ela não é uma família de candomblé.
A minha avó, quando eu nasci com uma doença e ela procurou inúmeras soluções médicas, não tinha, e ela foi num terreiro de Umbanda. E aí, nesse terreiro, a pessoa, acho que o caboclo que atendeu ela, enfim, deu lá a consulta. E eu era neném, assim, ela disse que eu fui engatinhando até o canto, comi umas oferendas que era pra Iemanjá. E ele falou assim, quando ela terminar de comer, a senhora volta pra casa e não dá mais o remédio e ela nunca mais vai ter nada. E aí eu fiquei, né, curada de fato. A minha avó acabou se convertendo pra Umbanda e desde esse processo até eu ter mais ou menos uns 10, 11 anos, ela foi da Umbanda. E, enfim, costurava algumas coisas ali, fazia uma saia, um negócio, mas não tinha aquela, né, que é bem diferente, né? A roupa de candomblé e a roupa que se usa na Umbanda. Aí, mas a minha bisavó era costureira. E começou a costurar assim, vendo revista, nunca fez um curso, tinha pouco estudo. E costurava tudo, fazia vestido de noiva, vestido de festa, tudo, 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 tudo. E é isso, assim, eu acho que talvez eu tenha resgatado um pouco desse ofício pra minha vida. Mas e aí você não deu seguimento, costurou o dedo, se desesperou, falou, não quero isso pra mim. Não funcionava, assim. Não dá certo. Não, mas pelo menos um dos hobbies da minha avó, eu acho que eu continuo assim. Minha avó, ela escrevia também. Ela escrevia tipo de carta de casamento até algumas poesias mais bestinhas, assim. E aí eu comecei a escrever com 10 anos, por conta dela. Eu escrevo até hoje. Sim. E você é de candomblé? Não, sou da Umbanda. Não sou de candomblé, sou umbandista. Mas acho que tem muita influência da minha avó. Assim, porque por mais que ela não frequentasse os terreiros, né, não fosse filha, quando ela ia em alguns para ver uma festa, enfim, ela me levava. E a primeira vez que eu virei um santo, e aí foi num terreiro de candomblé, eu fui com a minha avó. Ela foi me acompanhando, ela estava do meu lado. E ela nunca me barrou, assim, sabe? Quando eu quis começar a frequentar e, de fato, me tornar... Ser filho de santo. Ela nunca interferiu. Por mais que a gente, né, a nossa família seja uma família cristã. E um pouco preconceituosa, assim, para ela não era um problema. O problema era a iniciação, né? Porque aí eu teria que, enfim, passar por alguns processos e aí seria mais externalizado para a família. Mas a minha mãe também carrega muito isso, assim, da minha avó, ela não é filha de santo. De ser simpatizante, que é como a gente chama, né? Não é filho, vai em festa, frequenta, acredita, tem fé, mas não é de fato iniciado. Não é. E agora meu irmão mais novo quer se iniciar no candomblé, tá frequentando uma casa. Que legal. Enfim, é isso. Acho que tem muito da minha avó nisso, assim. A gente escutar ela falar algumas histórias, sabe? De como a espiritualidade salvou ela em alguns momentos, assim. De coisas que você só vê se você só acredita se você vê. E eu acreditava fielmente porque eu estava ouvindo dela. Da pessoa que eu mais confiava no mundo, né? Não tinha como ela mentir. Com certeza. Eu acho que a nossa religião, ela tem muito a ver com essa força, sabe? De acreditar e sentir essas energias para que, de alguma forma, a gente consiga superar todas essas coisas horríveis que acontecem, né, na vida da gente. Eu, quando eu me iniciei no candomblé, conheci muitas senhoras, né, muitas pessoas, assim. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de conversar. Então, você vai ouvindo, assim, as histórias e você vai fazendo esses pontos de ligação, né, de que a fé, ela tá sempre ali presente, de que, aconteceu tal coisa e algum me ajudou e a Sam veio e fez e eu recebi um recado e a entidade tal me ajudou. Então,
Eu acho que isso faz muito parte da gente, né? Principalmente aqui em Salvador, onde a nossa cultura, a cultura do candomblé é muito interligada com a cultura social, né? Porque se a gente pensa em outros estados do Brasil, não é algo interligado, né? Não é algo... É algo mais até folclorizado, digamos assim. São grupos isolados, geralmente em bairros negros, né? No Paraná, os bairros onde os terreiros residem são bairros negros, que é isso, né? O fruto da nossa cultura que resiste em um espaço que foi urbanizado e que não tem mais tantas características. Mas Salvador é um território completamente diferente, onde a gente tem inúmeros terreiros num espaço muito pequeno. Tem lugares aqui em Salvador que chega a ter um terreiro na frente do outro, um do lado do outro. E a gente convive de alguma forma muito bem entre a gente, né? E essa coisa da nossa cultura estar interligada ajuda muito também, às vezes, em conseguir desmistificar algumas coisas que as pessoas de fora acham que não enxergam, assim, e transformam em algo muito, assim, muito mágico, muito assombroso, sabe? Você falou dessa questão da cultura de Salvador ser muito ligada, assim. O 2 de fevereiro, para minha avó, era uma data muito especial. Ela era encantada, eu acho, assim, por Iemanjá. Minha avó não sabia o orixá dela, ela nunca quis saber, inclusive. Ela era apaixonada por Iemanjá. E eu lembro da minha avó falando de Iemanjá com muito encantamento, assim, com muita paixão. E ela nunca teve um contato direto dentro de um terreiro com Iemanjá. Mas ela sentia Iemanjá, sabe? Sim. Ela sabia que Iemanjá estava ali, do lado dela, de mãos dadas, acompanhando ela desde o dia que ela nasceu. E aí, enfim, ela falava muito, muito, muito de Iemanjá mesmo, assim. Tinha vários sonhos com ela, inclusive. Eu acho que a gente está num território que é um grande território ancestral, né? E que não tem como não perceber essas energias aqui, principalmente, né? Porque, enfim, toda a história de tudo isso começa aqui, né? Não tem, por mais que algumas pessoas tentem negar isso ou tentem apagar essa história, a gente está falando do berço do candomblé, né? O candomblé é uma religião afro-brasileira que nasce nesse chão. Então, assim, os orixás que vêm, resistem, são trazidos, as informações, a cultura, elas todas passearam por todos os lugares que a gente pisa hoje em dia, de forma prática, não é algo idealizado. Então, eu acho que quando a gente está aqui, essa sensação é uma sensação muito real mesmo, assim, e muito bonito. Eu agradeço por você ter compartilhado a história da sua avó, que é realmente uma história muito inspiradora, muito bonita e muito emocionante também. Assim, desde que você começa a contar, eu me lembrei de muitas histórias, assim, de pessoas que eu já ouvi, e me dá uma sensação muito de alegria e impotência ao mesmo tempo, sabe? De pensar assim, poxa, todas essas pessoas passaram por tudo isso, sabe? Pra gente chegar até aqui. E o que a gente faz com isso a partir de agora, sabe? O projeto do laboratório é, de alguma forma, tentar encontrar soluções e não só empoderar as pessoas da sua história, mas também formar pessoas que tenham capacidade de empreender, que é uma coisa que já está no nosso DNA ancestral, como da sua avó também, que é de estou trabalhando em casa, estou trabalhando na rua, ao mesmo tempo vou fazer a roupa ali do terreiro. A gente, enquanto mulher de candomblé, mulher preta periférica, tem essa coisa já desde que a gente nasce, né? Assim, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Então, e já era uma coisa de empreender, assim, eu vendia salgadinho na rua. Então, a gente tem isso porque a gente não tem outras oportunidades, né? A verdade é essa. Eu acho que a minha história foge um pouco da curva, assim, porque eu não aceitei
como uma mulher de Ansan, né? E como muitas delas que eu conheço, não aceitei estar nesse lugar de não ter o direito de ser uma pessoa instruída, sabe? E lutei com todas as forças para entrar em espaços onde todas as pessoas à minha volta diziam que eu nunca ia conseguir. E é isso, se não fosse Ansan na minha vida, eu acho que eu nunca teria conseguido de fato, assim. Porque quando eu aprendi a costurar, fiquei desempregada e olhei pro nada, assim, e falei, agora eu vou passar fome. Tinha uma roupa de ração pendurada no meu varal. Era uma quinta-feira. E eu pensei, isso é um sinal. Oxóssi vai me ajudar. E de fato, assim, eu acho que os dois orixás, assim, que eu tenho uma veneração, assim, nesse processo do meu trabalho é Ogum e Oxóssi. Porque foi sempre eles que me deram, de alguma forma, o direcionamento, assim. Naquele dia eu falei, eu vou empreender, vai dar certo. E aí comecei a pegar um monte de encomenda e fazer essa loucura, assim, de costurar. Tipo, só a gente sabe quantos Dorflex tomam pra chegar às 4, 5 da manhã costurando. E aí vai em goma e passa e tudo mais. E aí, ao passo que isso foi crescendo, eu fui, né, tendo uma vida melhor, acessando os espaços que eu desejava e pensando assim, poxa, por que a gente está monopolizando isso? Sabe? Porque eu vejo que as pessoas elas abrem uma empresa, é óbvio, é o que o capitalismo diz, né? Seja melhor do que o seu concorrente. E aí, será que a gente está concorrendo mesmo? Quando a gente fala de ancestralidade? O quanto compartilhar isso não é dividir o nosso axé? Fazer com que a gente seja visto como pessoas que produzem algo relevante, como pessoas que estão compartilhando saberes, conhecimentos. Então, acho que o Laboratório Ancestral tem um pouco dessa missão. Muito obrigada de novo por ter compartilhado essa história com a gente. E é isso. Pode falar. Eu que agradeço, assim, eu fico extremamente feliz toda vez que eu preciso falar sobre minha ancestralidade, sabe? E ver minha avó como uma ancestral potente, assim. E que a história dela inspire outras pessoas como me inspirou a entrar na universidade, a entender que eu merecia aquele espaço e de não reproduzir o que ela fez durante a vida, mas não deixar a história dela morrer também. Porque é extremamente importante. Quando ela pisou na Terra, ela não pisou sozinha, foram 59 anos, né? Andando ao lado da ancestralidade dela e hoje eu continuo com ela ao meu lado como minha ancestral. Isso para mim é extremamente importante. Achei. Muito obrigada. A gente vai continuar com essa série e trazer outros conteúdos, outras histórias. Acompanhe pelo nosso canal, vai estar no YouTube disponível. Também vai estar aqui no Instagram do Laboratório Ancestral. Compartilhem, marquem pessoas que precisam assistir e entender um pouco mais sobre a nossa história. E a gente vai estar liberando também os conteúdos durante todo esse mês. No dia 12 de outubro eu vou dar uma aula falando sobre todos os detalhes de roupa de candomblé, material, o que é necessário, como a gente constrói essas peças. E até mais.